povo de Yahvé. Como é que vocês têm passado? Como é que tem sido o projeto de Deus na vida de vocês de desconstrução? Pesado, eu vi um pesado aí, não sei de onde, né? Na minha vida tem sido cada marretada. A gente construir dá mais. Você fica mais motivado, o que está fazendo. Agora, esse processo da desconstrução que Deus faz na gente, para que o edifício que perdure seja aquele que não foi feito por mãos, está no céu, não é muito simples para a gente, não. É difícil nós crermos na graça de Deus. Agostinho disse: é preciso a plenitude da graça para que nós creiamos na graça. Às vezes eu penso que eu estou crendo e descubro que eu estou apenas assentindo. Eu estou concordando. Eu acho que é isso mesmo. Mas ainda não soltei as rédeas. O manche ainda está nas minhas mãos. E a obra de Deus é uma obra de levar-nos ao colo do Pai. A descansarmos na soberania de Deus, na onipotência de Deus. Na suficiência de Deus. Isto, sem dúvida nenhuma, vai tirar de nós todo aquele peso de performance, de ter conseguido ou conseguir. Por isso nós precisamos da plenitude da graça, para nós crermos na graça. E a nossa oração neste momento é que o nosso Pai, o Deus de toda graça, abra os nossos olhos e nos conceda, por sua infinita misericórdia, a graça de crermos na graça. Amém. Que jamais nós venhamos a concorrer nesta caminhada com qualquer mérito de nossa parte. No nome do seu Filho amado que nós pedimos. Amém. Amém. Capítulo 15 de Gênesis. Aqui nós chegamos num processo de provação e de a fé que foi dada precisa ser aprovada. A fé ela é um dom de Deus. Ela nos é dada. Mas aquilo que Deus nos dá, Ele depois testa. Porque é como o dinheiro daqueles que receberam os talentos. Eles receberam 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. E uns granjearam, fizeram multiplicar. Um outro lá enterrou. O talento não era dele, mas ele recebeu.
e depois ele produziu. Nós vamos ver uma palavra aqui que aparece, algumas palavras que aparecem pela primeira vez nesse texto, que são as palavras-chave. Uma delas é a palavra galardão, que é fruto de uma dádiva divina que é multiplicada. Não é nada que nós conquistemos com o nosso próprio esforço. Então esse capítulo 15 de Gênesis, ele é maravilhoso. Como toda a Bíblia é maravilhosa. Mas esse aqui é um capítulo especial. Ele contém a semente de muita revelação que a Bíblia toda traz. E ele começa com a expressão: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Coisa mais linda. Depois destas coisas, que coisas? A guerra contra os 4 reis da Babilônia, que sequestraram Ló, e a proposta do rei de Sodoma para que Abraão ficasse com os despojos e desse as pessoas para ele. E Abraão saiu fora dessa. Ele não recebeu a glória e nem ficou magoado. São os grandes perigos que nós corremos todos os dias: o elogio e a crítica, o ganho e a perda, a aprovação e a desaprovação. E Abraão saiu ileso. E ele estava em perigo. Porque quando a gente recebe um soco no estômago ou no fígado, começa a demolir por baixo, nós vamos perdendo a energia. Muitos lutadores são especialistas nesse golpe baixo, ou embaixo, na barriga. E um ser ferido é um ser problemático, magoado. Ele se vitimiza, ele ataca, porque ele perdeu muita força e ele começa a ficar atacando. Ele chama muita atenção para si. Ou então ele sobe no pódio como vencedor, e aí a prepotência, a arrogância, o orgulho toma conta. E essa é uma gangorra difícil de se equilibrar. Como é que eu vou viver num mundo em que os elogios não me atingem e as críticas não me fazem cosca? Como é que eu vou viver nesse mundo onde eu fico imune a essas duas coisas terríveis? E se eu tivesse que preferir uma delas por questão de meritocracia, eu preferia a crítica, porque ela me deixaria mais atacado para vencer. Porque se há um vírus terrível no homem, é o vírus do pecado, e esse vírus do pecado gosta de conquistar. Mas Abraão saiu
tanto da guerra como da proposta do rei, e recebeu uma bênção. A bênção de um reino superior, de Melquisedeque, um sacerdócio, rei e um profeta, que é uma tipologia muito clara de Cristo. E ele abençoou a Abraão pelo Deus Altíssimo. E abençoou o Deus Altíssimo por ter dado a Abraão a vitória. Então, depois destes acontecimentos, são estes acontecimentos aqui. São os acontecimentos da planície. Ele estava cá embaixo, no plano dos homens, das propostas que nos seduzem. E agora ele vai para a montanha, para o lugar da sua morada. Vocês se lembram que ele escolheu entre a proposta de Ló e de Abraão, em que Ló foi para as planícies e Abraão foi para a montanha. E agora o Senhor aparece numa visão a Abraão. E ele começa com uma expressão que nós precisamos estudá-la muito daqui para frente. Não temas. A palavra do Senhor vem a Abraão. Essa é veio a palavra do Senhor de Jeová, de Javé, a Abraão, numa visão e disse. Era uma visão, mas era a palavra, e a palavra sempre está tipologicamente falando de Cristo. O Verbo se fez carne. A palavra veio, presta atenção nisso, a palavra veio, não fui eu que fui, não sou eu que vou, é a palavra que vem. O Evangelho é sempre o movimento de Deus vindo. Na religião é o homem indo por conta própria. Quando ele vai movido por Deus, ainda é o Evangelho, mas quando ele quer ir por si mesmo, é religião. Então veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas. Não temas. Esta expressão, não temas, com os seus derivativos, são não assustes, não fiques assustados, não fique temerosos. Ela aparece na Bíblia, segundo alguns estudiosos, 366 vezes. Alguma coincidência? Até para o ano bissexto. 366 vezes essa expressão de Deus dizer ao homem: não se assuste, não fique temeroso, não temas. É interessante. E ela aparece aqui como um nome. Ela dá o nome ao cara, para ele não dizer: esse cara sou eu. Não presumir. Ele diz: Abrão, Abrão, não temas. Não temas. Por quê? Porque eu sou seu escudo, o teu escudo, a tua defesa, a tua proteção. Eu não fui, eu sou. Eu não serei, eu sou. O nome Jeová já diz isso, eu sou. E ele diz: eu sou o teu escudo.
A tartaruga tem uma carapaça, né? Tem um escudo protetor. O tatu tem um escudo. O símbolo do futebol agora, da Copa do Mundo, é um tatu bola. Quando a onça avança do tatu bola, ele fecha. Ela não consegue. Mas ela dá um jeitinho, fura daqui, daquilo lá, ele abre e ela... Eu quero saber quem é que fura o escudo de Jeová. Eu sou. Eu mesmo. Não é Gabriel, nem Miguel, nem algum anjo. É o próprio. Hein? É o próprio. Eu sou eu mesmo. Eu sou o teu Criador, o teu Salvador, o teu Redentor. Eu sou o teu escudo. Gente, nós precisamos considerar isso aqui. Considerar isso com muito... Isso que é o motivo de dar glória. Ah, isso que é motivo de dar glória. Eu sou o teu escudo. E eu sou o teu saldo. A palavra galardão. Aquilo que sobrou. O resultado daquilo que eu te dei é que este resultado, que esses juros, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que sou o teu galardão. E ele será sobremodo grande. Porque sou eu. Não é você que conseguiu chegar lá. Fui eu que não desisti de você e levei você até lá. Eu não sei se você consegue imaginar esse negócio. Eu, às vezes, olho para isso aqui e digo, Senhor, eu preciso da tua fé para crer na tua graça. Porque não se trata, meus queridos, de uma conquista. Nesse final de semana, os nossos filhos vieram para a comemoração do nosso aniversário, que minha esposa e eu comemoramos juntos. Ela é do dia 13 e eu sou do dia 14. E os filhos resolveram fazer. Aí ligaram e disseram, uma delas ligou e disse, pai e mãe, qual é o presente que vocês querem, que vocês estão precisando? Eu digo, eu não preciso de nada, mas o presente que eu quero são vocês. Vocês são o presente que Deus me deu, nos deu, e a presença de vocês vai ser o nosso presente. Mas o mundo que nós vivemos é movido a presentes e não a presenças. É um mundo que valoriza coisas e não pessoas. E eles acharam que era muito injusto vir de mãos abanando. Então fizeram uma cesta de presentes e nos deram. Eu disse, para que esse exagero todo? Mas o amor não tem exagero. O amor não sonega. Ele gosta de presentear, de suprir. E Deus disse assim, vocês querem ver qual é o saldo de vocês? O saldo de vocês sou eu mesmo. Eu vou ser a recompensa. Eu vou ser a causa, eu vou ser o escudo,
eu vou ser a recompensa da caminhada de vocês comigo. É isso que Davi experimenta quando ele diz lá: o Senhor é o meu pastor E de nada tenho falta. eu tenho saldo. E se ele é meu pastor, o que vai me faltar? Mas como o Senhor diz isto a Abraão, vejam o que ele fala. Verso 2 e 3. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O homem estava mordido. Ele já tinha ganho uma vitória, já tinha tirado o sobrinho do sequestro, já tinha saído coisa, mas ele estava mordido. E eu, que não tenho filhos, o Senhor já me prometeu isso quando eu tinha 75 anos, e eu agora estou com 85, 10 anos se passaram e o Senhor nada. E vem aqui dizendo que eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e esse galardão vai ser grande. E o que adianta essa conversa toda se o meu herdeiro é um Damasceno, é um cara que é escravo, nascido na minha casa? Eu não tenho herdeiro, o Senhor está me sonegando este bem. Que me haverás de dar? Você entendeu uma coisa aqui? Que me haverás de dar? Que o Senhor tem para me dar? Esse Damasceno é isso aí. Mas eu não queria dar herança para escravo. Abraão está fazendo, olha, presta atenção, não se pode fazer uma crítica de Deus, mas pode-se fazer uma crítica a Deus. Criticar de Deus é feio, é ruim, mas fazer a crítica apresentar a nossa queixa a Deus é interessante. Eu respondi hoje para alguém que estava dizendo que tinha brigado com Deus com algumas razões. Eu disse: isso não me surpreende. Você está abrindo o seu coração diante da pessoa com quem você pode melhor abrir o seu coração. A gente não sofre ameaças diante de Deus. Mas ele fez aqui, ele expressou a sua dor. O herdeiro da minha casa é um servo, não é um filho. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui sobre essas duas realidades. Servo de Deus ou filho de Deus? O que você é? Há uma posição que para muitas pessoas, um pastor ficou muito zangado comigo lá em Recife, porque ele disse: "Ô servo do Altíssimo", eu disse: "Não, senhor, eu sou filho do Altíssimo, eu sou servo de Jesus Cristo". Ele ficou irritado, nervoso. Que história é essa? Você é servo de Deus. Não, eu sou filho. E eu sou herdeiro. Ainda tenho mais uma coherança.
diferença de herança e coherança é que herança é uma parte. E coherança é tudo que é de Jesus, é meu. Nós somos donos do mesmo quinhão, do mesmo pedaço. Mentalidade de servo é muito comum. Você vê que o filho mais velho da parábola do pai bondoso, ele era filho, mas vivia como servo. E o caçula era um afoito, que mesmo na condição de caído, ele ainda se lembrava e disse, eu quero ser como um trabalhador de meu pai. Eu não tenho nenhuma consideração, mas eu vou. Tem muita gente na igreja com esta suposição de ser servo de Deus e vive trocando a obediência pela bênção. Esse é o tipo do negócio imoral. Eu vou te obedecer e é para o Senhor me abençoar. Você não vai conhecer o Deus da graça nunca desse jeito. Porque você é um barganhador. Você está fazendo uma negociata muito barata. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, versículo 4. Não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Herdeiro não é o que nasce na casa, é o que nasce das entranhas. O teu herdeiro não será o escravo que nasceu na tua casa, mas será aquele que nasceu das tuas vísceras. O gerado de ti será o teu herdeiro. Mas interessante que Deus aqui não disse dele com quem. Interessante. Interessante. Porque Deus estava testando agora o problema da fé. Nós estamos entrando no teste da fé. Será o teu gerado de ti, mas com quem? Com uma com o ventre aberto é fácil. Com uma com o ventre aberto é fácil. É possível, é natural, é normal. Uma com o ventre fechado, só um milagre. E ele já estava casado com Sara, que era doente do ventre. Era Sara, mas era doente. Impedida. E aí eu vou ficar nesse versículo mais um instantinho, porque nós vamos voltar a isso aqui outras vezes. Esse negócio é muito grande. A forma como Deus faz. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Para olhar estrelas, como é que estava o céu? Limpo. Como é que estava o céu para olhar estrelas? Hein? Escuro. Deus traz o homem para o escuro. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem.
Viver por fé no céu não existe. As 3 virtudes cristãs são a fé, a esperança O amor. e o amor. Mas a maior delas é o amor. Porque fé e esperança só existem no escuro. E o escuro é onde nós vivemos, no mundo, porque o mundo jaz nas trevas. No céu não tem fé, nem esperança. No céu tem a realidade da plenitude do amor. Assim como ele é, nós seremos. Né? Assim como ele é, Nós o veremos. E nós precisamos da fé e da esperança para o mundo escuro, em trevas. em trevas. Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós andamos por fé o tempo todo. E ele diz aqui nesse texto alguma coisa, ele diz assim, né? Tirou para fora, disse, olha para onde? Para as estrelas. Para as estrelas. Conta se é que pode. E assim será A sua descendência. tua descendência. Sua posteridade. Lá no capítulo 13, no verso 16, 13 e 16, ele diz assim, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Lá no capítulo 13, no verso 16, ele está falando da descendência da terra. Dos filhos da carne, Naturais, né? dos filhos da natureza adâmica, dos filhos do pó da terra, e que estes filhos do pó da terra seriam como o pó da terra. Haveria muita gente descendente de Abraão na carne, e os descendentes de Abraão na carne têm 8 ramos. São 8 filhos que Abraão teve. Um da egípcia, um de Sara e 6 de Quetura, da concubina. E nós temos aí uma grande quantidade de filhos de Deus, de filhos de Abraão, pela sua natureza terrena, sua genética. Mas esse texto aqui não está falando da semente de Abraão, mas sim da semente da mulher e da semente da descendência que iria dar o Messias. Está falando das estrelas dos céus. Está falando do nascimento de cima, não do nascimento de baixo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A descendência segundo a fé. Esta é a descendência da fé e a descendência do alto. O do alto é diferente do baixo. São 2 modelos aqui. Deus está agora falando da luz nas trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esta luz, essa grande luz aqui, estava se referindo à pessoa de Jesus Cristo e à estrela da manhã, a reluzente estrela da manhã. Aquele que viria para trazer luz nas trevas. Gente, isto para mim é surpreendente e é rico demais e é extraordinário. Olha para os céus. Eu quero focar aqui, ligeirinhos, as 3 palavras que me ocorrem neste texto.
E primeiro olha para fora. Deus pega Abraão e tira da tenda e vem para fora para a noite. Tudo estava escuro. Viver pela fé é viver sem ver o que está acontecendo. A religião já busca evidência. A religião busca evidência. Viver pela fé é viver na luz dos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É por passo. É para passo a passo. Não é holofote à distância. Esta ideia de você ter uma lanterna que foca lá no fim do mundo é uma ideia de não dependência de Deus. Eu quero enxergar o caminho todo. Eu quero saber o futuro. É aí onde muita gente entra para essas profetadas, essa turma que se encastela em certos lugares para dar recados em nome do Senhor para as pessoas, e como nós somos ávidos de saber o nosso destino, que é um Deus grego, o Deus do futuro, nós queremos saber como é que vai ser lá. Nós caímos nessas esparrelas, tanto de profetas, como de quiromantes, como de cartomantes, como de qualquer forma de clarevidência que as pessoas querem ver. Eu me recordo, eu já acho que contei para vocês que um dia, many years ago, ali subindo perto do Banco do Brasil, tinha uma cigana. E a cigana me propôs ler a minha mão para saber o futuro. E ela foi muito insistente. Eu disse: não, tá bom, eu deixo você ler se você deixar que eu leia a sua. Ela disse: mas você não sabe ler. Eu disse: você acha que você sabe e eu não sei. Como é que você presume que você tem capacidade de ler a mão de uma pessoa e eu não tenho capacidade de ler a sua? E ela ficou muito curiosa com a minha proposta e disse: olha, sem pagamento, você lê a minha, eu leio a sua. Eu hoje não faria isso, mesmo porque poderia causar, mas eu estava novinho aqui, há muito tempo, pouco tempo, muita gente não me conhecia. Eu me acocorei ali do lado dela e ela pegou a minha mão e começou a dizer que eu ia ter isso, ia ter aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. E foi, quando ela terminou, eu disse: agora você me dá a sua mão aqui. Quando ela deu aqui, eu disse: você sabe o que significa esse M aqui? Significa que você é uma maldita, mentirosa, filha do maligno. 3 M's. E eu disse: não. Você é maldita porque maldito é todo homem que confia no homem. Você é mentirosa porque você fala pela boca de seu pai. Essa mulher me xingava na língua dela. E aí queria tirar a mão. Eu disse: enganadora, filha do maligno. Aquilo que você disse a meu respeito é tudo mentira do inferno, porque minha vida está escrito no livro da vida de Deus. Amém. Todos os meus dias foram escritos nele. Quem vive pela fé
não vive pelo que acontece. A segunda coisa que Deus fez, disse, olha para cima. Não é olha para baixo, não. Olha para cima. Não é olha para o pó da terra, não. Olha para as estrelas. Veja o brilho das estrelas. Viver pela fé é viver pela e para a glória de Deus no meio da escuridão. Eu tenho o privilégio de, principalmente no mês de julho, quando eu vou ao Piauí, que a luminosidade, que a atmosfera fica com menos umidade, a umidade relativa do ar fica muito baixa, 30%, 25%. Não tem nuvem. Eu saio com minha esposa, nós temos um terraço na nossa propriedade lá, eu saio com ela para a gente sentar ali e contar estrela. Estrela cadente. Teve uma noite que nós contamos 40 estrelas cadentes. A gente ficava disputando para ver quem contava. Vai lá naquela. E é tão lindo você ver o espetáculo das estrelas. Levanta a cabeça para o céu. Levanta a cabeça. Veja o brilho fulgurante dessas estrelas. Ele está falando aqui dos filhos de Deus. Não dos filhos de Abraão segundo a carne, mas os filhos de Abraão segundo a promessa. E a terceira coisa que ele disse, olha para frente. Tudo está conforme Deus havia planejado. Viver pela fé é descansar no colo de Abba, como um bebê amamentado, vendo a geração do futuro na frente. Ainda não está aqui, mas já está aqui. Olha para fora, está tudo escuro. Olha para cima, está luminoso. Olha para frente, eu estou nesse negócio. E você vai verificar que o meu reino não vai estar no esforço da sua carne. Ok. Eu hoje paro aqui, depois a gente vai voltar para a coisa. Agora o Alexandre vai dar as conclusões finais desse estudo. Não, conclusão final não. Algumas coisas que o senhor estava falando aí e a gente vai olhando para o texto também e vai fazendo essa comparação entre a religião e o evangelho. As lutas fazem parte da vida dos escolhidos de Deus. Né? Quando Deus aparece a Abraão, tinha acontecido algo. E aí o Glênio citou a questão das guerras, né? A guerra com os reis. E quando você pensa o porquê dessa guerra, né? Por que Abraão se envolveu numa guerra? Por causa de si ou por causa de outro? Por causa do outro. Por causa do seu sobrinho. Sobrinho que ele não devia ter trazido. Que ele não devia ter trazido. As nossas guerras, as guerras da religião, são frutos de tentar salvar a própria vida. Essa guerra do outro, o contexto de escravidão que Ló experimentou, foi a tentativa da vantagem. Ele tentou correr para a planície de Sodoma como a vantagem que ele teria. Porque quando o tio dele disse, escolhe aí um lado, se você for para um lado eu vou para o outro, se você subir o morro eu desço o morro, ele logo olhou para a planície de Sodoma e disse, rapaz, eu vou me dar bem. E isso o levou para uma condição de escravo. É aí onde o peixe morre, na isca. Na isca.
Na religião é a mesma coisa. Na religião, dificilmente haverá uma proposta de luta para você que não seja em seu benefício. Né? Então, os envolvimentos naquilo que se chama a obra de Deus tem como objetivo último eu mesmo. A religião se apresenta como um meio de você obter vantagens, jamais um meio de você se expor a riscos. Deus é o nosso risco, porque Deus é aquele que se move em direção ao outro. A cruz só aconteceu e o espírito da cruz permanece na vida que é derramada em prol do outro. É verdade. Então, isso expressa a diferença entre evangelho e religião. Enquanto Ló buscou o seu benefício e acabou escravo, Abraão se arrisca numa guerra para libertar o outro, para libertar Ló. O envolvimento da igreja, tenho dito que a igreja só tem razão de existir na sua relação de adoração a Deus e no seu envolvimento na missão de Deus ou na guerra de Deus. E a missão de Deus é salvar gente, é salvar o outro. Jesus morreu não para se salvar, ele morreu para nos salvar. Então, igreja que não vive na dimensão da adoração e na dimensão da missão é clube, não é igreja. É qualquer outra coisa. Não expressa a cruz de Jesus. Não viver em benefício de si. Não se arrisca. Está sempre preocupada com a proteção dos seus limites e jamais em correr risco para além deles. Ela está sempre preocupada com os seus dogmas, mas ela não se arrisca em direção ao contato com o outro. Então aqui é uma distinção que para mim ficou assim evidente. O Glênio também ressaltou uma questão interessante. A fé é como os talentos, que depois de ser recebido, não pode ser enterrado, mas sim deve mover-se no sentido de ser frutífero. Então, o que nós recebemos, nós recebemos. Ninguém tem fé. A fé é um dom de Deus. Mas esta fé que é um dom de Deus para nós, ela precisa ser posta à prova. E esta prova para a religião também tem a ver comigo. No reino de Deus tem sempre a ver com o outro. Então, se eu pego aquilo que Deus me deu e entendo como meu, eu firo o espírito da cruz e o espírito de Deus. Mas se eu entendo que aquilo que Deus me deu é para o outro, então eu estou surfando no espírito da cruz, no espírito de Deus. Quando alguém me dá um copo de água, eu estou com sede, e alguém me dá um copo d'água, eu não estou sendo abençoado. Eu estou simplesmente sendo descedentado. Quando eu reparto meu copo d'água, então eu estou sendo abençoado. A Bíblia vai dizer que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se eu pego e escondo isto, eu não posso ser considerado uma bênção. Usurpador. Eu sou um usurpador. Mas se eu entendo que isto é para mim em direção a Deus, em direção ao outro, então eu entendi o que é bênção. A religião chama de fé algo que não favorece ou não há frutificação para os outros. Antes, ajuntem celeiros para o gozo da alma. Coisas imanentes ou transcendentes podem ser consideradas como bênção.
Então, o objetivo daquele homem era dizer assim: uma folga, porque você tem muito. E agora você pode gozar. E a palavra de Deus diz assim: homem, esta noite te pedirão a tua alma, e tu que tens ajuntado, para quem será? Nós vemos também muito essa relação de bênção, a relação da religião em relação ao evangelho, onde até as questões transcendentes, como o próprio galardão que o texto vai dizer, é algo para mim. É algo que eu vou ter vantagem também. A religião sempre propõe isso. Eu vejo grupos incentivando seus adeptos a uma vida ascética, por exemplo, tendo em vista o galardão. Então nós enchemos a boca para falar de Jesus, para falar de textos bíblicos, para teologizar, ferindo o espírito da cruz e o espírito do evangelho. E abraçando, ainda que com a Bíblia no braço, sendo bem articulada, bem exposta, uma teologia que é para mim. Que ainda que num plano transcendente, ainda tem a ver comigo, com a vantagem que eu terei no céu. Então, isto nos cega. O Evangelho é o anúncio de que o medo deve ir embora pela presença de Deus que vem. E que é amor, e que porque é amor lança fora o medo. Na religião, Deus existe em lugares. Nós estamos conversando sobre Jacó. Jacó disse que Betel era o lugar onde Deus estava, ou era a casa de Deus, enquanto Deus estava dizendo: não, Betel é você. É aonde você for, eu serei contigo. Esta consciência que o Evangelho nos traz é de que não temas, eu sou o teu escudo. Não temas, eu sou por você e não contra você. Você não tem razão de temer, porque eu amo você. Oh, coisa grande, né? Na religião, toda a ação é fruto da cegueira, que é capaz de ver somente o que Deus pode dar, ao passo que é incapaz de ver o Deus que se dá. Abraão está cego. Ele está dizendo assim: Senhor, o que me has de dar? Não é isso que nós lemos? Porque eu não tenho herdeiro, e quem vai receber o que eu tenho é o Damasceno, Eliezer. Quando nós encolhemos Deus para esta realidade histórica, chega uma hora que nós nos deparamos com a falta de sentido dela. Quando nós encolhemos Deus, quando Deus serve só para este mundo, aquilo que Paulo vai dizer, se nós esperamos só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus é para a história, o Evangelho é para a história, mas a grande esperança que nós temos é a ressurreição. Que Deus nos dê uma vida que transcende a história. Ela é vivida na história, mas a história acabará e eu e você permaneceremos. Amém. E tudo o que nós fazemos nessa relação com Deus, de adoração a Deus e de serviço ao outro, permanece para a eternidade. Então, essa é outra diferença. Abraão, ele encolhe Deus porque ele sabe que Deus está favorecendo ele de várias maneiras, mas ainda assim ele não está vendo muito sentido para aquilo, porque quando ele morrer, para quem será? Tudo que eu ajuntei vai ficar para quem? O camarada ali, o escravo. Abraão ainda está míope, pois sua relação com Deus e o tudo que Deus pode lhe fazer está em relação com o aqui e agora
e não com a eternidade. E isto tira a razão de tudo. O Evangelho é para a história, porém transcende a história. Então, amados, nós precisamos estar atentos. Deus nos chama, cada um de nós, como chamou Abraão. Se Deus chamou você, a relação de Abraão é arquetípica da nossa relação com Deus. Deus está trabalhando em nós, para gerar em nós uma confiança tal em Deus, um conhecimento tal de Deus, que nós abandonamos as nossas vidas a Deus. Senhor, eis aqui a minha vida. Com qual expectativa? Qual é a expectativa que alguém pode ter de matar o seu filho? Como foi o caso de Abraão. Não há nenhuma outra razão para viver com Deus, senão o próprio Deus. E é o que o Glenn estava dizendo aqui naquela relação de galardão. Deus é o nosso galardão. Senão, gente, é religião. Senão a gente está podemos fazer muitas coisas, podemos nos reunir, podemos nos envolver em várias atividades, mas há sempre uma motivação escusa. Agora, quando nós caminhamos com Deus, compartilhando com Deus as nossas finitudes, aquilo que nós somos de fato, Deus vai cumprir o seu propósito na minha e na sua vida, né? Aquilo que Ele escreveu está escrito, e Deus sabe como trabalhar com cada um de nós, no sentido de gerar esta relação a ponto de sermos chamados amigos de Deus, como foi o caso de Abraão. Evangelho é para filhos que se relacionam com seu pai. A religião é para escravos que não tem sentido para o que fazem, porque o que fazem movidos pelos seus umbigos e com interesses que acabarão na morte. Mas os filhos de Deus, a descendência do alto, é aqueles que mesmo em meio à dificuldade do mundo, consegue ver a luz, porque lhes resplandeceu a luz do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Abraão estava olhando para ele, olhando para a sua descendência que não tinha, olhando para o seu empregado que ia ser o herdeiro, chorando as pitangas. E Deus diz assim, você tem 3 olhares. Sai daí desse fora, reduto. Para cima, para frente. Olha aí para fora, você vai ver alguma coisa? Não estou vendo nada, está tudo escuro. Pois é. Então você vai olhar para mim e não para ti. Olha para cima, porque as coisas de cima o homem não consegue manipular. E olha para frente. E você vai ver que a tua descendência será providenciada por mim. Você e eu precisamos olhar para fora, não para dentro de nós. Para de olhar para o seu umbigo para você, porque você e eu temos uma história muito feinha. Olha para fora, mas não estou vendo nada. Me enxergue, olhe para mim, olhe para cima, porque de mim vem a tua glória. Olhe para frente, destaque que eu vou te conduzir aos lugares seguros. Senhor, nós te damos graças porque é o Senhor que nos conduz para fora. Amém. Assim como o Senhor conduziu Abraão para fora, o Senhor nos conduz. Amém. E nos dá a visão das estrelas que nós não podemos contar. Amém. As tuas bênçãos e aquilo que tu fazes para a nossa posteridade, para a glória de Jesus. Amém.